O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 69. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, nós vamos hoje para a continuação, da história aí sobre o desaparecimento de jovens mulheres, e meninas ao longo da rodovia 20. Mas antes eu queria falar algo para vocês, que é o seguinte: quem me escuta pelo Deezer, sempre o episódio vai chegar depois lá. O episódio às vezes sobe com 24 ou até 48 horas de diferença das outras plataformas, tá? Eu não sei o motivo disso, já passou desse tempo também e que eu tive que inclusive mandar e-mail para o suporte, do Deezer para entender, e informar que não tinha subido o episódio. Quando eu posto, geralmente ali com 20 minutos, o episódio já está disponível nas outras plataformas, Vocês sabem que a gente está no Spotify, no Amazon Music, no YouTube Music e YouTube normal também, Mas no Deezer ele tem essa diferença. Não sei porquê, volto a dizer, de às vezes demorar mais do que essas 24 horas, tá? Então é por isso, geralmente vocês veem o episódio lá depois, quem me ouve pelo Deezer, tá? Então, dito isso, amigos, nós vamos hoje para a continuação. E aí vocês lembram que eu terminei a primeira parte quando o vice-xerife Mark Foster, ele diz que acreditava lá no princípio de que, na hipótese de que a Rachanda teria fugido de casa justamente por conta de ter sido abusada pelo próprio pai. E aí a gente vai continuar daqui. Steve Pickle é chamado para depor na delegacia e diz aos policiais que ama os filhos e que, se perguntarem a Linda, ela pode confirmar que quando eles viviam juntos e os meninos eram pequenos, ele era um bom pai. O policial então pergunta a Steve o que Linda perguntou exatamente a ele quando lhe telefonou no dia do desaparecimento de Rachanda. Steve diz que Linda ligou e quando ele atendeu, ela perguntou se ele tinha ido até a casa dela e se teria pegado Rachanda enquanto ela estava no trabalho. Steve respondeu perguntando se Linda estava maluca, pois seriam 5 horas de viagem para ir até lá e voltar, e que ele nem teria tempo de dirigir até a casa dela e voltar para a sua casa. Diante dessas informações, a polícia confirma que Steve realmente não estava na região no dia em que Rachanda desapareceu. O pai da garota estava em Medford,
bem longe de St. Anne Junction, e uma prova disso é que ele estava com o filho, Byron Pickle. Então o Byron, ele podia confirmar isso, né? O irmão da Ratchanda, vocês lembram, ela tinha voltado, mas ele preferiu continuar lá na casa do pai biológico. Então era muito simples, né? O Byron, uma criança, ele não tinha por que esconder isso ou mentir sobre isso, né? Então eles acabam confirmando, né? E diante de todas aquelas suspeitas em cima do pai biológico, e tinha sim motivo para se ter aquelas suspeitas, mas eles acabam confirmando que o Steve Pickle não estava na região no dia que a Ratchanda desapareceu. Olha só. Com o álibi confirmado de Steve Pickle, o próximo passo dos investigadores é eliminar John, o padrasto, da lista de suspeitos. O detetive Mike Harmon diz que na versão de John, dada em depoimento, ele disse ter ido trabalhar, mas que teria voltado um pouco mais cedo para casa, e ao chegar em casa, Ratchanda já não estava. Mike diz que aquilo era um sinal, pois o fato de ele voltar para casa mais cedo por si só não seria incomum, mas por que ele voltou mais cedo naquele dia? Mike se pergunta por que John voltou, viu que Ratchanda não estava e mesmo assim não se preocupou, e mesmo depois de horas ainda não havia preocupação com a garota. A jornalista que investigou o caso, Noelle Crombie, diz que a história contada por John soava estranha. Várias horas se passaram e ninguém ligou para a polícia. Com uma menina de apenas 13 anos, desaparecida num local como aquele, totalmente isolado, e uma menina que raramente se afastava de casa, ou seja, era muito incomum. Então, amigos, eles questionam, eles começam a olhar para isso, né? Tendo já o Steve Pickle ali eliminado como suspeito, então eles começam a olhar para a história do John, o padrasto. E aí, durante o depoimento de John, os investigadores perguntam o que ele e Linda fizeram naquele dia, após horas se passarem e entrar pela noite. John responde ao investigador que por volta das 7h30 da noite, Linda e ele fizeram sexo. John ainda menciona que a relação sexual naquela noite foi, abre aspas, a melhor transa da vida do casal, fecha aspas. Olha isso, cara. O policial perguntou se o fato de a enteada estar sumida não influenciou na relação, a preocupação por não ter notícias dela durante todo aquele dia. John responde que não e diz que Linda reclamava por ele não ter muito apetite sexual. Então, naquele dia, foi um dia em que ele estava com vontade e por isso a relação aconteceu e foi muito boa. Olha esse absurdo aqui. E aí, agora a gente vai para o relato das amigas da Ratchanda, as garotas, né, que conviviam ali com ela na época, começando pela Mandy Cook. Mandy explica que Sweet Home fica no sopé das montanhas e que é uma localidade com muitas árvores verdes e montanhas lindas. Mandy diz que em alguns períodos os dias são ensolarados e o lugar é muito bonito e agradável aos olhos. Porém, o espírito da cidade não é bonito. Mandy dá a entender que, apesar de bonita, a cidade não tem nada de doce e que, na verdade, esconde vários segredos. Mandy relata que quando Ratchanda tinha por volta dos 10 anos, ela começou a chegar na escola com sinais bem claros
de abuso. A amiga se recorda que Rachanda meio que não penteava mais tanto o cabelo, como ela era acostumada a fazer sempre, e dava sinais de estar nervosa e muito séria. Mandy se recorda de um dia que Rachanda chegou no colégio com uma marca roxa e um pequeno corte abaixo do olho. E aí, para complementar isso aqui, tem o relato da outra amiga, né? A Michelle Sieber. Michelle diz que Rachanda começava a ficar nervosa quando se aproximava da hora de voltar para casa e começava a se maldizer quando chegava a hora de retornar do colégio. Michelle diz que se lembra bastante disso, pois ela também ficava assim, em pânico, ao saber que em poucos momentos a aula terminaria e ela teria que voltar para casa. Mandy conta que também tinha um padrasto e se recorda de que o homem era muito abusivo, fisicamente, emocionalmente e sexualmente, e diz que a vida dela e das amigas tinha isso em comum. Olha só, cara, essas meninas muito jovens, né? 13, 14, no máximo ali, 13, 14 anos de idade, elas compartilhavam dessa coisa triste, que era sofrer abuso dentro da própria casa. Michelle lembra que não chegou a perguntar de fato se Rachanda havia sido molestada, mas se recorda claramente de uma vez que a amiga se dirigiu a ela e falou o seguinte, abre aspas, sabe o que você me contou que aconteceu com você e a Mandy? Fecha aspas. E Michelle respondeu, sim, sei. E Rachanda continuou, abre aspas, é o que está acontecendo comigo. Michelle afirma que John Aykroyd estaria entrando no quarto de Rachanda e Mandy se lembra que as três falavam sobre aquele assunto como se fosse algo do qual elas tivessem, de alguma forma, culpa por aquilo estar acontecendo. Olha isso, cara, olha que tristeza isso, né? E aí tem um relato do Byron, né? O irmão da Rachanda. Byron conta de um episódio que aconteceu quando Rachanda tinha 13 anos. Ele lembra que sua mãe não estava em casa e estavam só ele, Rachanda e John, o padrasto. Byron diz que por algum motivo acordou e viu John no quarto de Rachanda. Byron lembra que o padrasto estava ajoelhado perto da cama da menina e Rachanda estava deitada na cama. Byron diz que aquilo era muito estranho e o que ele se recorda é que John teria ouvido Rachanda gritando, como se estivesse tendo um pesadelo, e por isso John foi até o quarto. Byron diz que perguntou depois a Rachanda o que teria acontecido ali, e a resposta da irmã foi a seguinte, abre aspas, não quero falar disso, fecha aspas. Byron diz que insistiu e perguntou de novo, abre aspas, o que foi, Rachanda? Mas ela não respondeu. Mandy também conta de um dia que Rachanda teria contado a um adulto, uma pessoa de confiança, o que estava acontecendo em casa e confidenciou isso para ela e para Michelle. As amigas responderam que Rachanda tinha feito muito bem em contar. Michelle, porém, diz que após aquilo, a amiga nunca mais falou nada sobre o que teria sido feito depois. Posteriormente, Mandy contou ao mesmo adulto o que acontecia também com ela, em sua casa. Mandy lembra que se sentia muito mal com tudo aquilo, e após contar tudo para o tal adulto, ela ficou esperançosa de que algo ia acontecer, que a polícia ia aparecer e que tanto ela quanto as amigas ficariam seguras.
Mandy, porém, desanimou quando a pessoa de confiança que tinha ouvido seu relato lhe disse o seguinte, abre aspas, eles não acharam que você está falando a verdade. Por isso, eles não poderão fazer nada a respeito. Fecha aspas. E aí eu não sei, não fica claro se esse eles que a pessoa menciona é alguns policiais, né? Alguém ali da polícia ou sei lá, algum grupo de líderes da comunidade, alguma coisa desse tipo, né? Não fica claro isso. Segundo Mandy Cook, após aquilo, tudo ficou na mesma. Então elas contam para essa pessoa, né, que elas não dizem quem era, dizem que era um adulto, mas nada é feito a respeito. Michelle conta que após isso, Rachanda ficou com muito medo, pois tinha falado sobre o abuso e mencionado o nome do padrasto. Então passou a ter muito medo do que John poderia fazer se soubesse que ela tinha contado. A jornalista Noelle Crombie diz que é perturbador saber que nada foi feito, mesmo após os relatos das garotas. E, para ela, ficou claro que na época havia ali uma cultura viabilizando a impunidade e impedindo que os homens fossem responsabilizados. Noelle diz que era muito comum que casos de abuso sexual e estupros não fossem investigados naquela época. E aí a gente vai ouvir o relato do detetive do caso, né, também, o Lynn Frederickson. E aí vocês ouçam bem o que ele diz, ter ouvido do próprio John Aykroyd. Olha só. O detetive diz que durante as buscas por Rachanda no bosque, ele foi designado a ficar em dupla com John. E diz que o homem falou coisas muito estranhas e inadequadas enquanto procuravam pela garota. Segundo o policial, John teria mencionado, por exemplo, algo sobre o tamanho dos seios da enteada. John falou também sobre a roupa que ela usava, sobre a menina já ter menstruado, e o detetive lembra que ele sempre se referia a Rachanda no passado, nunca no presente. O detetive diz que em determinado momento, o homem então mudou de assunto repentinamente, e foi aí que, de acordo com o policial, John começou a falar sobre Kay Turner. E aí, para a gente entender, né, a conexão ali entre os casos, a gente vai retornar lá para o relato do Gary Weston, vocês lembram, né? O dono da loja em Camp Sherman, que 8 meses após o desaparecimento da Kay Turner, em 1978, foi oferecida lá uma recompensa, né, de $1.000, e um homem foi até a loja dizendo que tinha encontrado as roupas na mata, né? Vocês lembram? O Gary Aston contou isso, né? E esse homem, ele afirmou depois ser a última pessoa que viu a Kay viva, né? Então, esse homem é o John Aykroyd, o mesmo cara que é o padrasto da Rachanda Pickle. Olha isso, cara. Então, John Aykroyd disse em 1979 que foi a última pessoa a ver Kay Turner com vida. E 11 anos depois, né, em 1990, ele também disse que foi o último a ver Rachanda com vida. Sobre o caso de Kay Turner, Gary Weston lembra que John o levou até o local no meio da mata e mostrou onde as peças de roupa estavam. Ao chegar no local, os policiais imaginaram que as peças teriam sido colocadas ali e que aquilo parecia bem estranho. Analisando o achado, as roupas pareciam estar em cima de folhas de pinheiro. Então,
os investigadores desconfiaram que o próprio John tinha colocado as roupas ali. Gary Weston lembra que John não falava muito e parecia estar bastante agitado. Gary se refere aos policiais que chegaram cerca de 20 minutos depois como, abre aspas, os policiais de verdade. Então, com essa declaração do Gary, parece que havia policiais que não eram tão confiáveis e havia esses outros policiais, né, que ele chama de policiais de verdade. Então, há uma conotação aí, né, fica algo no ar com essa declaração do Gary Weston, né? Um desses policiais, a quem Gary se refere como os de verdade, era William Clayton Durr. William diz que ao chegarem no local, vasculharam a área e rapidamente encontraram o que parecia ser a mandíbula inferior e mais alguns ossos que foram identificados algumas semanas depois como sendo de Kay Turner. William se recorda que enquanto esperava na estrada, conversando com Gary, John Aykroyd se aproximou e William diz que reconheceu o homem. Coincidentemente, William Clayton já tinha trocado palavras com John meses atrás. A jornalista Noelle Crombie explica que quando Kay Turner desapareceu, a polícia bloqueou a estrada, procurando possíveis suspeitos. O nome de John Aykroyd foi mencionado na época porque John tinha sido visto por um outro funcionário da rodovia. O policial William lembra que eles interrogaram sobre Kay Turner e John afirmou que tinha visto a mulher. Kay desapareceu no dia 24 de dezembro e John foi interrogado no dia 11 de janeiro. Porém, ele foi considerado apenas como testemunha, pois era conhecido como sendo uma boa pessoa e um cara da região. A jornalista diz que parecia não haver muito interesse da polícia em tratar John Aykroyd como suspeito. O detetive William Clayton diz que assim que descobriu que John havia encontrado as peças de roupa de Kay, ele passou a desconfiar que John Aykroyd sabia mais do que estava contando. William então solicitou que John fizesse o teste do polígrafo e, segundo o policial, o homem não passou no teste. E aí eu já falei para vocês aqui, mas cabe sempre eu frisar isso. O teste do polígrafo, ele não é considerado hoje em dia algo totalmente confiável, né? Mas principalmente lá nos anos 70 e ainda nos anos 90, ele era muito utilizado, né? Para se ter uma noção ali de se a pessoa estava falando realmente a verdade, se entrava em contradição, se parecia ficar muito nervosa ao responder algumas perguntas, né? E no caso aqui do John, o detetive disse que ele não passou no teste, olha só. E aí a gente vai ter um relato de uma pessoa que conhecia muito bem o John Aykroyd. Butch Winslow conta que era um sargento e investigador, e lembra de que um tenente da Polícia Estadual do Oregon foi até seu escritório perguntando se ele conhecia John Aykroyd. Butch respondeu que sim, e que praticamente cresceu junto com John, e que conhecia inclusive sua mãe, e eles moraram na mesma cidade praticamente a vida inteira. O tenente disse a Butch que John tinha ligação com o caso de Kay Turner, e Butch questionou como o tenente sabia daquilo, e o tenente respondeu, abre aspas, pelo polígrafo, ele está sujo. Então vocês veem que
essa declaração mostra bem o quanto eles davam peso para o teste do polígrafo, né? Butch diz que conhecia John há muito tempo, desde que estudaram juntos quando pequenos, e explica que nunca foram muito próximos, mas se recorda de como John sempre foi uma pessoa quieta e que gostava de ficar sozinho. Butch diz que não lembra bem se John tinha amizade mais próxima com alguém naquela época da escola, mas diz que se recorda de um episódio envolvendo John, que ele jamais esqueceu. Butch Winslow diz que eles desciam do ônibus escolar na mesma parada e que quando desciam, quase sempre viam um casal de coelhos que ficava a alguns metros da estrada. Butch diz que um dia John simplesmente colocou fogo em um dos coelhos. Após aquilo, Butch diz que alguém repreendeu John e que quando ele olhou para o rosto de John, percebeu que ele estava sorrindo, como se orgulhasse do que tinha feito. Butch diz ter ficado chocado e sem entender por que John cometeu aquela atrocidade com um animal indefeso e inofensivo, e que aquilo não era algo normal. Butch volta a falar sobre o desaparecimento de Kay Turner e diz que quando a mulher sumiu, ele procurou os investigadores, sugerindo que o deixassem falar com John, pois imaginava que conseguiria arrancar algo dele, pelo fato de conhecê-lo há muito tempo e também porque Butch inclusive conhecia a mãe de John. Segundo Butch Winslow, após ele sugerir aquilo, alguns policiais conversaram com ele sobre o assunto, mas Butch conta que ficou decepcionado com a forma como foi tratado pelos policiais e afirma que os agentes fizeram perguntas totalmente inadequadas a ele, deixando-o bem chateado com toda a situação. Então ele queria ajudar ali, né, querendo entrar no caso, né, para indagar o John e tal, e ver se conseguia fazer ele falar algo, mas os caras, pelo que ele diz aqui, talvez os caras acharam que não era uma ideia nada boa, né? E ele acabou se chateando com isso, né? Para Butch, os policiais nunca haviam feito aquele tipo de investigação antes e pareciam não entender nada sobre aquilo. Após ficar bastante chateado, Butch diz que encerrou a conversa com os agentes e disse que não falaria mais com eles. A jornalista Noelle Crombie explica que na época do desaparecimento de Kay Turner, a polícia não tinha o costume de compartilhar informações, ou seja, a polícia de uma pequena cidade como Jefferson não tinha a estrutura da polícia estadual do Oregon. Além de não ter a mesma estrutura, não tinha o hábito de mandar relatórios e trocar informações com a polícia estadual. O policial Butch conta que pela política da polícia de cidade pequena, os policiais não são acostumados a compartilhar muitas informações com ninguém. Noelle Crombie diz que após John Aykroyd encontrar as roupas de Kay Turner na floresta, a versão dele começou a mudar. O detetive William Clayton diz que após John não passar no teste do polígrafo, ele o chamou para um interrogatório no seu escritório. William lembra que John negou tudo, mas assumiu que tinha falado com Kay. John contou que falou com Kay e que eles tiveram uma conversa rápida e se despediram desejando o voto de boas festas. Segundo John, apenas um encontro rápido e casual de pessoas que moravam na mesma região, algo muito educado e cordial. O policial William Clayton diz que pelo teste do polígrafo, quando John respondeu que não havia tocado em Kay, houve uma clara inconsistência e aquilo era um sinal que ele poderia estar mentindo,
quanto a isso. Então, quando a jornalista diz que após ele ter encontrado as roupas e tal, a polícia foi lá, ele começou a mudar a versão dele. Ele nega muita coisa, mas ele assume que tinha falado com a Kay, como se tivesse ali casualmente passado por onde ela tinha passado, a reconheceu ali como uma moradora e tal, trocou ali algumas palavras, né, daquela questão de clima de Natal, fim de ano, né, desejou ali boas festas e foi apenas isso. Essa é a versão que ele conta, né? E aí, o detetive chama ele, depois do teste do polígrafo, chama ele para dar um outro depoimento. William diz que questionou novamente John sobre isso, quando o interrogou após o teste se ele tinha ou não tocado na Kay, né? E John acabou assumindo que havia tocado em Kay Turner. Mas olha só em que situação ele assume que teria tocado nela. Olha só essa história. Que isso teria acontecido em fevereiro, ou seja, quase 2 meses depois dela desaparecer. De acordo com John, o corpo da mulher estava caído na neve. Para William, aquilo não seria possível, pois naquele período caía muita neve, então o corpo dela certamente estaria completamente coberto pela neve. A versão de John é que ele teria visto um corpo em decomposição na floresta. Quando viu aquilo, parou e tocou no corpo. Mas John simplesmente não contou aquilo a ninguém. Apesar de saber de todos os esforços das buscas pela mulher e sobre a investigação do desaparecimento, ele não contou nada sobre aquilo a ninguém. Olha a história que o cara conta. Olha essa história, bicho. Todo o depoimento de John Aykroyd sobre ele ter visto o corpo de Kay é perturbador, pois ele diz aos policiais que ao ver aquela cena ficou enojado, com repulsa, mas mesmo se sentindo assim, ele observou mais alguns detalhes no corpo. John contou que dava para ver que o pescoço de Kay estava cortado e ela parecia ter uma marca de tiro no peito também. Ou seja, aquilo indicava como Kay Turner havia sido morta. Outra informação importante no depoimento é a de que John não estaria sozinho. Um homem chamado Roger Dale Beck, amigo de John, estaria com ele. Após ficar sabendo disso, a polícia procura Roger e Pen, sua esposa, para interrogá-los. De acordo com Pen, John Aykroyd chegou na residência do casal na manhã da véspera de Natal e, segundo a mulher, John e Roger não teriam saído de lá durante todo o dia. Sendo assim, John tinha um álibi e, mesmo com algumas suspeitas sobre o homem, não havia nenhuma prova de que John estava de fato envolvido no crime. John Aykroyd, então, foi liberado. E aí, olha só esse relato do policial Lynn Frederickson. Lynn diz que William Clayton o levou até o local onde John Aykroyd trabalhava e fez a seguinte afirmação, abre aspas, esse foi o cara que matou Kay Turner. Ou seja, com todas aqueles indícios e aquelas informações, o depoimento dele, o teste do polígrafo, o detetive William Clayton tinha certeza que era o cara, mas não tinha provas que embasassem aquilo. Olha só, cara. William continuou e disse a Lynn que ele deveria conhecer aquele cara, pois ele certamente faria aquilo de novo. Lynn diz que foi justamente na época do desaparecimento de Rachanda que ele voltou a encontrar John Aykroyd
E mais uma vez, ele estava envolvido em uma investigação sobre o desaparecimento de uma mulher. No caso da Rachanda, uma menina, né? Então, olha só, bicho, o Lynn, ele tava lá na época do desaparecimento da Kay e o detetive chega pra ele e diz, fica de olho nesse cara, grava bem o rosto desse cara aí, que ele provavelmente vai fazer de novo. E mais de 10 anos depois, o Lynn estava nas buscas pela Rachanda e quem é a pessoa que estava envolvida também, que tinha ali algum envolvimento, né, padrasto da menina, o mesmo John Aykroyd. E aí, olha só essa sequência aqui dos fatos. Em dezembro de 1978, a Kay desaparece. Em fevereiro de 1979, o John diz que viu o corpo dela caído na neve. Em agosto de 79, o John diz ter encontrado peças de roupa da Kay. Aí, lá em julho de 1990, a Rachanda desaparece. Noel Crombie diz que investigou a fundo os arquivos policiais para ver se encontrava mais alguma coisa sobre John Aykroyd. É quando ela encontra um arquivo que mostrava uma ocorrência de violência contra uma mulher 1 ano antes do assassinato de Kay Turner. Olha só mais essa história. A jornalista apurou que a mulher nunca tinha falado sobre o assunto até então. E aí a gente vai saber o relato, né, sobre o ocorrido contado por essa vítima. Marlene Gabrielsen conta que nunca sairá da sua cabeça o que aconteceu com ela naquela noite. E diz que mesmo tendo passado muitos e muitos anos, ela nunca esquecerá aquilo. Marlene conta que algumas vezes, inclusive, acordou gritando e se debatendo, como se aquilo ainda a atormentasse e a fizesse lembrar daquele momento traumático que ela passou quando era apenas uma garota de 19 anos. O ocorrido aconteceu em Sisters, no ano de 1977. Marlene conta que tinha ido ao rodeio com o esposo, chamado Phil, e tinha se arrumado toda, e lembra que aquele dia foi a primeira vez que usou uma calça jeans, e que também estava com uma bota que tinha acabado de ganhar de presente do esposo. Marlene diz que no local começou a beber cerveja, e se recorda de como a bebida fez efeito rapidamente, pois fazia tempo que não saía para beber. Marlene tinha dado à luz uma menina cerca de 2 anos atrás. Então, era uma jovem mãe que se divertia com o esposo depois de muito tempo se dedicando apenas à filha. Marlene continua seu relato e diz que os dois comeram alguma coisa e, nesse meio tempo, algumas pessoas se aproximaram. Eram alguns amigos de longa data de Phil. Marlene se recorda que todos estavam eufóricos, pois não se viam há algum tempo. Então, decidiram continuar a beber em um bar ali próximo. Porém, naquela época, no Oregon, uma garota de apenas 19 anos era proibida por lei de entrar em bares. Somente pessoas com 21 anos ou mais tinham o acesso permitido. Marlene diz que ficou chateada com o Phil, pois ele decidiu que iria entrar no bar com os amigos, mesmo sabendo que ela não poderia entrar e, obviamente, teria que ir embora. Sozinha e chateada, Marlene decide voltar para casa. Cara, antes de continuar, olha só como que o cara tem a sua esposa e ele decide entrar no bar, mesmo sabendo que ela não podia entrar.
e ela vai embora sozinha para casa depois disso. Que loucura isso, né, cara? Tudo bem que naquela época, vocês vão ouvir no relato da Marlene, eles não tinham medo e tal, né? A questão de segurança, não, eles não tinham medo ainda disso até então, mas é bem estranho, né, que o marido entre no bar e a mulher vai embora sozinha, né? Sozinha e chateada, Marlene decide voltar para casa. A mulher diz que naquela época era comum se pedir carona na estrada no Oregon e que aquilo nunca foi motivo de preocupação e que ela tinha costume de pedir carona na rodovia. Marlene foi até a rodovia 20 e fez sinal para um caminhão. E sem ter ideia de quem estava lhe dando carona, ela entrou no veículo dirigido por John Aykroyd. John parou o caminhão e Marlene lembra que correu para entrar no carro. Ela diz que lembra de procurar o pino que travava a porta, mas não havia um pino. De acordo com Marlene, John saiu dirigindo pela rodovia 20 e momentos depois ela acabou pegando no sono. Marlene diz que acordou quando sentiu que estava sendo puxada pelas pernas de dentro do caminhão pelo lado do passageiro. A mulher foi puxada pelos pés e enquanto tentava entender o que acontecia, Marlene diz que se recorda de sua cabeça batendo em tudo, no banco, no assoalho do caminhão, na borda externa do veículo e depois no chão. Então acho que ficou claro, né? Ela acordou sendo puxada pelos pés e sendo arrastada, né? E puxada pelo lado do passageiro, olha só. Ao chegar no chão, Marlene diz que tentou gritar, mas lembra que não conseguiu. E foi aí que John colocou uma faca na garganta dela e pressionou. Com a faca pressionando o pescoço de Marlene, John falou o seguinte, abre aspas, você vai fazer tudo aquilo que eu mandar, não vai? Marlene apenas respondeu, sim, senhor, o que quer, o que for, eu faço tudo o que quiser, mas não me machuque. Marlene diz que John segurou sua calça pela frente e saiu rasgando até as botas e ficou com raiva porque não conseguia tirá-las. John então pegou a faca e cortou as duas botas. Marlene se recorda que naquele momento só conseguia pensar em sua bebê e não reagiu justamente porque queria continuar viva e retornar para sua filha. Depois de tudo, Marlene se recorda de que ficou ali no chão, toda encolhida e sentindo dor, e ouvia enquanto John fechava o zíper da calça, arrumava a jaqueta, a camisa, etc. Segundo Marlene, depois de mais ou menos 1 minuto, John olhou para ela e falou, abre aspas, e agora? O que eu faço com você? Fecha aspas. Marlene respondeu que ele a levasse para a casa dela. Marlene diz que se manteve educada e tranquila enquanto estava com ele, pelo único motivo, que era voltar para sua filha, e por isso tentou agir naturalmente, mesmo depois de ser estuprada. Perguntando inclusive se John teria no carro alguma roupa que pudesse emprestar a ela, porque ele tinha rasgado toda a roupa dela, né? John procurou na traseira do veículo e encontrou uma calça xadrez masculina que era de um tamanho muito maior que o tamanho usado por Marlene. Após vestir a calça, Marlene indicou a John o endereço da mãe de seu esposo. Assim que chegou na residência e a sogra abriu a porta, Marlene contou que tinha sido estuprada por John e pediu que a polícia fosse chamada.
uma viatura foi até a casa e colheu o depoimento de Marlene. Em seguida, ela foi levada ao hospital e foi submetida ao kit de estupro. Após isso, Marlene diz que perguntaram a ela se passaria pelo detector de mentiras, e ela respondeu que sim, com certeza faria o teste do polígrafo, pois sabia que tudo o que estava contando era verdade. Marlene se recorda que algumas perguntas feitas eram se ela havia instigado John ou se teria dado em cima dele, se flertou com ele, esse tipo de coisa. Outra coisa questionada era se ela tinha usado drogas ou se teria ingerido álcool além da conta. Marlene diz que ficou constrangida com algumas perguntas e parecia que os policiais não acreditavam nela. Marlene fica indignada e diz que uma mãe de uma bebezinha que estava amamentando ainda inventaria uma história dessas sobre estupro. A versão de John Aykroyd para o ocorrido foi que Marlene tinha dado em cima dele e ele meio que aceitou e se entregou a ela. Olha isso, cara. Absurdamente, a versão de John fez sentido para o investigador. E aí, eu vou dizer para vocês aqui na íntegra o depoimento dele, né? Contando sobre esse fato. Abre aspas, isso aqui é o John falando. Olha, o que eu lembro é que a menina precisava de uma carona para casa. Ela estava no rodeio em Sisters, estava preocupada com o bebê. Aí ela implorou para eu levar ela para casa para ver se o bebê dela estava bem. E eu falei, tudo bem. Ela começou a se insinuar para mim e aí ela continuou se oferecendo sexualmente. Aí eu encostei o carro. A gente tentou fazer, mas eu não consegui. E ela ficou toda ofendida lá. Fecha aspas. Olha a história que o cara contou. Marlene diz que John não ficou sequer preso e foi liberado sem ser acusado. Ou seja, os policiais acreditaram na versão dele. John também falou em depoimento que ficou chocado ao saber por um policial que Marlene o estava acusando de estupro. E após conversar com esse policial algumas vezes, John diz que o tal policial lhe falou o seguinte, abre aspas, isso provavelmente não vai chegar ao tribunal, fecha aspas. De acordo com John, alguns dias depois, as acusações foram retiradas. Agora, por qual motivo? Porque pela Marlene não foi. Depois de todo o ocorrido, Marlene diz que ficou com muito medo e ficou paranoica, imaginando que John em algum momento iria atrás dela para acabar com sua vida, por conta da denúncia que havia feito. Marlene diz que passou a ter sérios problemas de insônia e que desde então se levanta umas 2 ou 3 vezes durante a noite para verificar as portas e checar se está tudo trancado. A jornalista Noelle Crombie diz que John saiu totalmente impune e se tivesse sido responsabilizado naquela ocasião, aquilo poderia ter produzido um efeito inibidor nele, pois seria conhecido por ter uma condenação por estupro. Revoltado com o que havia acontecido, o esposo de Marlene se juntou com outros 3 homens e deram uma surra em John Aykroyd. Marlene lembra que conversou com Phil e o fez prometer que não mataria John, pois aquilo traria mais problemas ainda, com ele preso por assassinato, e que não valia a pena jogar a vida fora por conta de um, abre aspas, cafajeste daquele. Então olha isso, cara, o cara escapou impune, como a jornalista falou, totalmente impune, depois de ter atacado uma mulher e de ter estuprado uma mulher. E a jornalista diz que como ele não foi punido de jeito nenhum, né, não sofreu
nenhuma punição, que ele acabou depois tendo coragem de fazer novamente, né? E aí a gente vai voltar lá para o relato do Byron Pickle, né? Sobre como era a relação da família de Linda com o John Aykroyd. Byron conta que, no geral, a família era muito próxima de John e se recorda de que sua avó o adorava. E lembra que ela dizia, inclusive, que John era o genro perfeito. Byron diz que a avó faleceu achando que John era totalmente inocente e que a polícia e todo mundo em St. Anne estava contra ele, e acabaram com isso, destruindo toda a família. Byron diz que sabe hoje que as palmadas e as surras que ele e Rachanda sempre levavam de John com certeza não eram uma coisa normal. Byron diz que sabia que aquilo não era normal e imaginava que nenhum de seus amigos de escola sofriam o que ele e Rachanda sofriam em casa. Noel Crombie apurou que John Aykroyd admitiu em depoimento que teria uma espécie de raquete em casa que ele utilizava para disciplinar Rachanda. O vice-xerife Mark Foster diz que na época do desaparecimento da menina, John era conhecido por ser um homem bom e que se apresentava sempre disposto a colaborar. Mark Foster diz também que John sugeria hipóteses do que teria acontecido e em depoimento disse o seguinte sobre uma dessas hipóteses, abre aspas, o John falando de novo. Um homem pode ver a chance de uma menina bonita que está crescendo. Aí ele se arrisca e vai até o carro com ela. 40 quilos não é nada para alguém carregar, né? Como é que uma menininha assim vai lutar? É só dar um soco que ela cai. Fecha aspas. O policial então pergunta: e esse homem, como ele tiraria ela de lá sem ser visto? John responde, abre aspas, ele poderia ir embora para pegar o carro e sair de lá. Bom, vamos dizer que ele tivesse uma faca e ameaçasse ela se ela fizesse barulho. Ao ouvir algumas sugestões e hipóteses de John para o ocorrido, Mark Foster passou a acreditar que o homem estava demonstrando o que ele próprio havia feito, quando ele falou, por exemplo, sobre ela ser amarrada. E foi por conta disso que foi ordenada uma busca no carro e na caminhonete de John. E durante essa busca, uma corda que estava na traseira da caminhonete foi encontrada. E nessa corda havia fios de cabelo de Rachanda Pickle. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Realmente vou ter que fazer uma terceira parte, que será a parte final, tá? E em poucos dias eu volto com a parte final dessa história que vocês já ouviram aí. É uma história assim absurda, né, cara? É isso, amigos, até daqui a alguns dias aqui no Crimecast.